Nós estamos aqui direto da Rádio Vitória FM e esse é o programa Voz Batista. E a palavra de Deus nessa noite se encontra no livro de Juízes, capítulo 7, do verso 1 ao verso 9. A Bíblia diz assim: Então Jerubal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: É demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: Ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser: Este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser: Este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: Todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levante-se e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Deus nunca contou com a maioria. Deus nunca precisou de muito, porque Ele já é o nosso muito. Essa é a mensagem de hoje para nós nesse texto. Gideão é um homem que estava, se você ler o capítulo 6, Gideão sabe onde ele estava? No lagar, malhando trigo. Estava num lugar certo, fazendo a coisa errada, ainda mais escondido. Por que Gideão estava assim? Porque os midianitas, inimigos do povo de Israel, se aproveitavam daquele tempo enquanto Israel produzia as suas plantações, aquilo que ele produzia o ano inteiro. Quando chegava no tempo da colheita, o inimigo, os midianitas, é que colhiam os frutos da terra do povo de Deus. Talvez você esteja vivendo esse tempo, produzindo para os outros, perdendo o que você tem direito. E o inimigo atacando a sua casa, a sua família, seus negócios. E aí o Senhor aparece a Gideão no capítulo 6 e chama ele de homem valente. Olha, Gideão estava escondido fazendo isso e Deus chama ele de valente. E aí Gideão começa a se explicar e dizer se eu sou valente, onde é que está o povo que venceu? Ele começa a se diminuir, dizer que era o menor da casa do pai e que era mesmo aquilo que não tinha mais o que fazer. Mas Deus não erra. E talvez você esteja pensando assim, que é o menor, que não pode, quem sabe reclamando, se dando por derrotado. Mas Deus vê em nós aquilo que a gente não vê. E Deus vê em você um valente, uma valente do Senhor. Levante a cabeça. Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa. E aí Deus começa a convocá-lo, animá-lo,
sacudir ele para frente, mas lá no final do capítulo 6, Gideão ainda prova a Deus. Então, esse é o Senhor mesmo que está dizendo isso tudo, que vai acontecer isso comigo, que eu vou ter vitória, que eu sou vencedor, que eu sou forte, que eu sou grande, que eu sou poderoso. Então o Senhor prova aí faz o teste da água, né? Se chover só aqui, nessa espumazinha, nessa lã, e a terra ficar enxuta, foi o Senhor. Aí o Senhor faz. Aí diz, agora eu quero que a terra fique toda molhada e a lã enxuta. E Deus faz. Será que é preciso Deus fazer coisas, milagre, primeiro para mostrar que Ele é Deus na sua vida? Você quer ver para crer ou quer crer para ver? E aí, Gideão entende e aí passa a se levantar. Ele se levanta e todo mundo junto com ele. É o verso 1 do capítulo 7. Deus faz com que Gideão se levante. E ele vai convocar o povo. Levante-se, convoque seu povo, convoque seus trabalhadores, convoque sua família, convoque as ovelhas que você é responsável. Essa peleja tem que ter unidade na casa, na família. O inimigo às vezes ataca, mas a igreja, a família, a empresa, seja qual for o grupo, precisa de unidade, de convocar o povo. Ninguém é forte sozinho, querido. Ninguém é forte sozinho. Já imaginou se eu estivesse sozinho aqui na rádio, não tivesse ninguém me ajudando aqui, me auxiliando? Estava perdido. Ninguém é forte sozinho. Juntos nós somos mais fortes. Quando Gideão convoca, Deus começa a falar novamente no verso 2. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Um dos maiores enganos nossos é pensar que somos nós, que sabemos, que podemos e que temos. Quando Deus é, Deus pode, Deus tem. E se nós tivermos Deus, é maioria. E às vezes a gente conta com número. A gente conta sempre na vantagem. Eu tenho mais gente do que ele, do que ela. Eu sou maior, eu sou poderoso. Eu tenho gente para tudo que eu quiser. Sabe? Você pode ter uma multidão de gente. Se não tiver Deus, meu amigo, acabou. Muita gente conquista a vida inteira, mas eles começam sem Deus e terminam sem Deus. Você pode até começar sem Deus, mas não pode terminar sem Deus. Você pode viver a vida inteira na terra, mas se você morrer sem Jesus, você está perdido, perdida da Silva. E não tem jeitinho brasileiro não, viu? Tem não com Deus. Ou tem Jesus ou não tem. E é Ele que dá vitória ao seu povo. É Ele que deu vitória à igreja quando morreu na cruz do Calvário. Deus estava dizendo, Gideão, tem muita gente, eu não preciso de muita gente. Eu sou o que pode todas as coisas. E aí o Senhor dá uma sugestão para Gideão. No verso 3 diz, portanto, anuncie o povo o seguinte, quem estiver assustado, quem estiver com medo, saia da guerra, volte para casa. E sabe quantos voltam? 22.000 homens voltaram. E ficaram, sabe quanto? 10.000. Gideão tinha 32.000. 22 correu. Os covardes, os medrosos. Querido, querida, a minha oração é que Deus tire perto de você gente covarde, gente medrosa, gente assustada, gente que corre de tudo, gente que não é valente, não enfrenta a vida, não enfrenta a guerra, não se levanta, não vai para a batalha, fica em casa, fica escondido, fica guardado. E Deus tirou 22.000. Aí fica 10.000. Tem muita gente. Imagine um empresário com 10.000 funcionários. Imagine uma igreja com 10.000 membros. A multidão, querido, não é tudo sem Deus. A minoria com Deus é a maioria. Ficou 10.000. Tem muita gente ainda, graças a Deus. Sabe, pare de fazer conta de número. Pare de fazer conta no dinheiro que você tem. Conheço muita gente que tinha milhões no banco e morreu do dia para a noite. E sem Deus, pior. Tem gente que faz... O Deus dela é o dinheiro.
Deus é que nos dá oportunidade de conquistar, se Ele quiser. Aí, o Senhor diz assim: Gideão, ainda há povo demais, faça descer até as águas, e ali eu provarei para você aquele que eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você, porém todo aquele que eu disser, esse não irá com você, esse não irá. Aqui a gente aprende uma coisa grandiosa: pare de escolher as pessoas, deixe que Deus escolha por você. Nosso coração é enganoso, a gente se engana muito com os olhos. Enganoso é o coração do homem. Lembra-se quando Jessé foi escolher o novo rei em Israel, e ele olhou os irmãos de Davi, tudo alto, guerreiro, valente, bonito, e o Senhor disse: ó, não é esse. Aí passa outro: não é esse. E disse assim para Samuel: você vê com os olhos e eu vejo com o coração. Ah, meu irmão, a minha oração é que Deus escolha quem vai caminhar com você, mesmo que seja pouco. Caminhe com gente que é leal. Caminhe com gente que diz: conte comigo, estou aqui, sem você convocar. Era gente que Deus ia dizer. Agora, quando Deus diz: esse aí pode andar, pode confiar, isso aí é gente de bem, é gente leal, é gente fiel, é gente que mata e morre por você. Você conhece gente assim? Valorize. Gente fiel. São poucos. Aí Gideão fez com que esses homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, olha que detalhe, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelham para beber. Porque o cachorro, você conhece gente mais fiel, leal, amigo, chegado, que mata e morre pelo dono do que um cachorro? Duvido, você acha? Ah, só Deus. Ande com gente fiel, ande com gente leal. Ande com gente que às vezes você fala a verdade, dói, machuca, mas esse cara, essa pessoa não arreda o pé, diz: eu sou verdadeiro, estou contigo e não abro. Pode vir um caminhão carregado de trem, a gente está junto nessa luta, gente leal. A pior desgraça do mundo é você andar com gente desleal, falsa, infiel. E disso tem muito, viu? Muita gente. A minha oração é que Deus escolha gente boa para andar com você. Aí sabe quantos fica? O número dos que lamberam, levando a mão à boca, que nem cachorro, 300. Cai fora 9.700 falsos e infiéis. Todos os outros que se ajoelharam, gente que não vigia, gente que não está junto, gente que se ajoelha, mas para esconder-se da guerra, da luta de você. Meu irmão, então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Imaginou? Olha, quer um conselho? Manda gente infiel, desleal, ruim, arredar o pé. Seja verdadeiro. Ah, tem pouca gente, pastor. É com esses que Deus vai te dar vitória. Deus nunca precisou de muitos. Deus é o nosso muito, querido. Deus é Deus. Ele faz com que uma varinha na mão de Moisés abra o mar vermelho. Ele fez com uma pedrinha pequena derrubar-se o gigante Golias. Deus nunca precisou de muito. Deus precisa de gente boa, gente fiel, gente leal, gente que está disposto a guerrear por você, se possível dar a vida. É esses 300. A minha oração é que Deus use a vida do pouco que tenha para te dar vitória, querido. Porque, verso 9, naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. Sabe o que aconteceu? Leia o restante da história. Você vai encontrar Gideão vencendo os midianitas com apenas 300 homens que lhe foram fiéis, que tocaram a buzina e que gritaram o nome de Gideão, e os inimigos caíram por terra. Deus operou o milagre e deu vitória. A minha oração, querido, é que Deus dê vitória com poucos, porque Ele é Deus que faz diferença. E como eu disse,
Deus nunca precisou de muito. Ele precisa de homens valentes, destemidos, leais e fiéis a Ele, a sua palavra e a unidade da equipe. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Deixe-me orar por você e com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse programa, Senhor, por esta palavra poderosa. Que essa palavra adentre os corações, dê ânimo a esse homem, essa mulher. Que o Senhor mude o quadro, quebre as cadeias, destrone os inimigos e dê vitória à tua igreja, o teu povo, a essa família, a esse homem, a esse empresário, a essa pessoa que está se sentindo pouco, com poucos ou com quase nenhum. Que o Senhor faça diferença e aplaque toda a ira e todo o poder do mal e dê vitória no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós te oramos e nós te agradecemos. Pois é, amados, nós vamos ficando por aqui.